Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje a gente tem mais um vídeo para compartilhar com você. Eu sou a Priscila Rossi e a gente vai falar de uma realidade que está entrando cada vez mais cedo na vida das nossas crianças: o consumismo infantil. Em um mundo onde tudo acontece na velocidade de um clique, onde o acesso ao que pode ser comprado está a um toque da tela e onde o desejo é alimentado por vídeos, por jogos e influenciadores a todo momento, fica difícil saber como proteger os nossos filhos de todo esse excesso. Mas eu quero te dizer que não só é possível evitar o consumismo infantil, como também é possível ensinar as crianças a fazerem boas escolhas, com consciência e praticando a gratidão. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como você pode fazer isso. Vamos junto? A gente precisa começar entendendo uma coisa muito importante. Consumir é natural. Todos nós somos seres consumidores. A gente paga pela casa onde a gente mora, pela comida que a gente come, pelo transporte que a gente usa. O problema não está no consumo, mas sim quando ele se transforma em excesso, descontrole e, ainda pior, em consumo sem ter a necessidade. Quando o desejo por coisas vira algo que é constante, aí é hora de acender o sinal vermelho. A gente vive numa cultura que associa a felicidade ao ter, e as crianças aprendem isso cedo demais. Seja com comerciais na TV, com vídeos no YouTube ou os influenciadores mostrando o unboxing de brinquedos, mas será que é só isso? A verdade é que a família também tem um papel fundamental na forma como a criança se relaciona com o dinheiro. O seu filho ou a sua filha não nasceu consumista. Esse comportamento ele foi aprendido e muitas vezes a família, sem perceber, incentiva esse consumo exagerado. Começa com coisinhas pequenas, uma bolinha da máquina na padaria, um brinquedo barato no mercado ou 2 bolas de sorvete, mesmo quando a gente sabe que a criança não vai conseguir comer tudo. Depois disso vem os pedidos mais caros e mais frequentes. E no desejo de agradar, de não frustrar, às vezes até de compensar, a gente acaba ensinando que o amor vem junto com o que se compra. E aí, sem nem perceber, a gente está formando crianças que são insaciáveis. Mas calma, se você se identificou com tudo isso que eu trouxe até aqui, respira e não pira. Porque os hábitos financeiros ruins podem ser substituídos por hábitos positivos. Para isso, a gente precisa intervir na causa raiz do problema. Então eu quero te convidar agora para fazer uma atividade que é bem simples, mas que é poderosa. Vamos tentar entender de onde vem esse comportamento consumista do seu filho? Algumas das causas principais são exposição excessiva à publicidade. A criança está sendo impactada o tempo todo por vídeos, jogos e influenciadores que criam esse desejo artificial. Ela nem sempre sabe por que ela quer algo, mas ela quer porque aquilo foi apresentado para ela como algo que é necessário, que é legal, que é feliz. Presentes por recompensa. Toda vez que a criança acerta algo ou tem um comportamento positivo, ela recebe algo material. Isso cria uma associação entre o desempenho e o presente. E aos poucos ela passa a esperar ganhar sempre que se comporta bem ou que atinge alguma meta e passa até a cobrar por isso. Compensação afetiva por ausência. A gente sabe que às vezes a nossa rotina é muito corrida. E a forma que a gente encontra, algumas vezes, para compensar o tempo que a gente não tem com os nossos filhos é dando um presente, um mimo, um brinquedo. Mas o afeto que a criança precisa, ele não pode ser comprado. Falta de conversa sobre dinheiro. Quando o dinheiro vira um tabu em casa, a criança cresce sem referência nenhuma e acaba aprendendo sobre ele pela internet, na escola, com os colegas e muitas vezes de uma maneira super distorcida. Outro ponto é o medo de frustrar a criança. A frustração, ela faz parte da infância e da nossa vida, mas muitos adultos, com medo de parecerem duros ou distantes, acabam dizendo sim demais para as crianças. Só que educar não é evitar a frustração, é ajudar a criança a aprender a lidar com esse sentimento. O meio social em que a criança está inserida. Se ela está num ambiente que o valor está em ter algo, em mostrar e comparar, isso influencia diretamente no comportamento dela. A comparação constante gera essa ansiedade pelo consumo. Como é a relação da sua criança com os amigos? Ela está na escola onde as crianças têm um nível social diferente do dela? Vocês moram ou frequentam lugares diferentes do seu padrão de vida? Tudo isso tem impacto direto no consumismo infantil. Agora me diz, você identificou algum desses pontos aí na sua casa? Se quiser, dá uma pausa no vídeo e anota quais dessas causas fazem mais sentido para você.
vai te ajudar na conversa que a gente vai ter mais pra frente. A gente só consegue resolver um problema quando a gente entende de onde ele vem. Deixa eu te contar uma história que é recorrente entre os meus alunos e seguidores. A família sai de casa para ir ao shopping. Antes de sair, os pais fazem um combinado, que é muito bem intencionado, com a criança. Hoje a gente vai no shopping, mas não vamos comprar brinquedos. A criança, que nesse caso vamos dizer que ela tem 6 anos, concorda. E os pais acham que tá tudo certo, tudo resolvido. Mas basta passar na frente de uma loja de brinquedos que os pedidos começam. E junto com eles vem as birras. E vem também a dúvida, obviamente. Mas a gente combinou? Por que ela não tá respeitando o que foi dito e combinado em casa? E aqui entra um ponto essencial da educação financeira infantil. A criança de 6 anos ainda está aprendendo a como fazer a sua autorregulação emocional. Isso significa que, mesmo que ela tenha concordado com o que foi combinado em casa, o cérebro dela ainda não consegue sustentar essa escolha quando o estímulo visual e emocional aparece. Ela vê o brinquedo, sente o desejo e o corpo reage. E ela ainda não tem maturidade para inibir esse impulso. Mas isso também não quer dizer que você tenha que ceder, que tenha que comprar o que a criança deseja. E por outro lado, também não significa que ela está sendo manipuladora ou desobediente. Significa que ela precisa de ajuda para lidar com esse desejo. E é aí que entra a sua presença como o adulto responsável pela criança. Quando ela pedir o brinquedo, você pode acolher e dizer: eu sei que você queria muito esse brinquedo, ele é bonito mesmo. Mas você lembra do que nós combinamos? Hoje a gente não vai comprar, mas a gente pode incluir esse brinquedo na sua lista de desejos de Natal, de Dia das Crianças, de aniversário. Isso é validar o sentimento sem atender essa demanda imediata da criança. E quanto mais vezes a gente praticar isso com firmeza, mas com afeto, mais a criança vai fortalecendo o seu músculo emocional da espera, da frustração e da consciência. Agora que você já analisou o que pode estar acontecendo aí na sua casa, já entendeu quais são as possíveis causas e viu um exemplo real de como isso acontece, vamos para a parte mais importante. O que você pode fazer na prática para melhorar esse comportamento e combater o consumismo infantil? Aqui vão algumas sugestões diretas e simples para cada uma dessas causas que a gente falou. Primeiro, exposição excessiva à publicidade. Diminua o tempo de tela, principalmente quando for sem supervisão. Prefira conteúdos que sejam sem propagandas ou com controle parental ativo. Converse com seu filho sobre o que ele assiste. E ensine que nem tudo que aparece nos vídeos é necessário, é real ou até mesmo confiável. Presentes como forma de recompensa. Evite dar presente sempre que a criança se comporta. Valorize o esforço com reconhecimento verbal mesmo. Eu vi o quanto você se esforçou hoje. E quando você for dar algo para a criança, você pode explicar. Esse presente é porque eu quis te agradar, não porque você fez algo certo ou errado. Ensine que o amor não se troca por objeto. Compensação afetiva por ausência. Troque o presente pelo tempo de qualidade. Pode ser um jogo juntos, uma leitura de um livro com uma história, um passeio simples. A criança ela quer a presença do adulto e o brinquedo não preenche o vazio da presença que está faltando. Falta da conversa sobre dinheiro. Traga esse tema para o seu cotidiano. Não precisa dar aula, mas aproveita os momentos do dia a dia, ida ao mercado, a hora de pagar uma conta, de escolher um lanche. Mostra que o dinheiro tem um limite, tem um valor e que ele precisa ser cuidado. Medo de frustrar a criança. Frustração não é rejeição, é parte da vida. Diga sempre não com acolhimento. Eu sei que você queria muito, mas hoje a gente não vai levar. E fique com a criança, ajude ela a lidar com o que ela está sentindo, sem precisar corrigir ou punir ou distrair a criança por isso. Meio social da criança. Converse sobre essa comparação. Nem tudo que os outros têm é o melhor para a nossa família. Crie rituais familiares de valor que não envolvam o consumo. Uma noite do pijama, um piquenique, um jogo feito em casa. Mostra para sua criança que a felicidade não depende de ter, e sim de vivenciar e de ter experiências. E anota o que fez mais sentido para você de tudo isso que a gente conversou e começa com uma mudança pequena, só uma. Porque educar para a consciência financeira é assim mesmo, é um passinho de cada vez. E começa dentro de casa. Mas ainda não terminou. Eu quero falar com você, que é o adulto responsável pela criança. Porque sim, você tem um papel ativo e essencial nessa transformação
e nessa educação financeira da sua criança. E para começar, a gente precisa primeiro olhar para dentro. Vamos pensar nos nossos próprios comportamentos financeiros? Quantas vezes você já consumiu algo para se sentir melhor? Comprou um mimo, pediu um delivery fora de hora, clicou em algum link de compra só porque estava ansioso, cansado ou triste? Pois é, a gente também usa o consumo como compensação emocional. E as crianças aprendem isso cedo, observando o que a gente está fazendo. Então eu queria deixar aqui um convite. Da próxima vez que o desejo de comprar algo aparecer, faz uma pequena pausa e se pergunta: por que será que eu quero isso agora? É uma necessidade ou uma vontade momentânea? Eu estou tentando aliviar alguma emoção com essa compra? O que eu poderia fazer que também me faria bem sem precisar gastar? Essa autorreflexão muda tudo, porque quando você vive isso na prática, fica muito mais fácil você ensinar com verdade. Mas vale lembrar, a criança não precisa de um adulto que nunca erra. Ela precisa de um adulto que pensa sobre o que faz e mostra que também está nesse processo de aprendizagem. E agora que você já entendeu o que é o consumismo infantil e como isso pode ser aprendido dentro e fora de casa, é importante saber que o comportamento consumista muda conforme a idade da criança. Ou seja, o que você observa em uma criança de 3 anos de idade é diferente do que acontece com uma criança de 10 anos, por exemplo. Então vamos entender juntos como isso aparece em cada fase do desenvolvimento até os 3 anos de idade. Nessa fase, a criança está centrada nas próprias necessidades imediatas. Ela ainda não entende limite e tem dificuldade de esperar. O desejo aqui é impulsivo. Viu? Quis. A frustração pode vir em forma de choro, birras, gritos, mas isso não é manipulação, é imaturidade neurológica. E o que a gente pode fazer nesse caso? Reduzir os estímulos, como por exemplo, passar em lojas que são tentadoras para criança e ensinar com gestos e palavras simples. Hoje não, a gente vai só olhar. E ajude também a criança a lidar com essa frustração, como a gente já falou anteriormente. De 4 a 6 anos. A criança começa a entender melhor os combinados e as regras simples, mas ela ainda tem dificuldade de esperar ou de lidar com as frustrações. Nessa fase, a imaginação da criança está a 1000, então ela se encanta fácil com tudo que ela vê. O eu quero é mais intenso, porque ela ainda não diferencia muito bem o que é desejo e o que é necessidade. O que vai te ajudar aqui nessa fase? Brincar de lojinha e usar o dinheiro de mentira para ela entender como funciona essa dinâmica. Criar uma lista de desejos, que eu sugiro que seja uma lista mental, mas esse é assunto para um próximo vídeo. Levar a criança ao mercado e explicar mesmo no dia a dia a diferença de necessidade e de desejo. De 7 a 11 anos. A criança já entende melhor o valor das coisas, ela já consegue comparar preço, fazer escolha e até esperar. Aqui começa a fase ideal para introduzir a mesada e conversar com a criança sobre o que são prioridades. Ela pode começar a guardar dinheiro para algo que ela deseja. Inclusive, a mesada, bem utilizada, ela é uma grande aliada no combate ao consumismo infantil, ao contrário do que muita gente imagina. Mas ainda assim, precisa de supervisão, porque o impulso pode aparecer forte quando ela vê algo novo. E o que vai ajudar nessa fase? Envolver a criança em compras simples da casa, então um eletrodoméstico, um móvel, o jantar, usar jogos de tabuleiro para ensinar alguns termos financeiros simples e colocar eles em prática, falar sobre escolhas. Você prefere gastar agora ou guardar para algo maior no futuro? A partir dos 12 anos, fase da pré-adolescência. Aqui a criança já tem uma maior capacidade de se planejar. Ela entende mais sobre economia, sobre propaganda, comparação social, mas é também quando o meio social começa a influenciar ainda mais essa criança. A vontade de ter o que os amigos têm pode gerar essa comparação, essa ansiedade e até vergonha de não consumir a mesma coisa que os amigos estão consumindo. O que fazer nessa fase, então? Conversas mais abertas sobre status, sobre dinheiro, sobre valores da sua família. Refletir junto sobre o que vale a pena comprar dentro da dinâmica da família de vocês. Incluir a criança na organização do próprio dinheiro, no caso a mesada, com autonomia guiada, então deixar a criança participar ali, sempre orientando. Mas o que é importante saber? Que em todas as fases, a criança não precisa apenas de limite, ela também precisa de referência. Ela precisa ver você, adulto responsável, fazendo escolhas conscientes, falando sobre seus sentimentos
e mostrando que valor não está nas coisas, mas nas relações e nas experiências que a gente tem. Quando o adulto respeita o tempo da criança e adapta a forma de ensinar, a educação financeira vira parte da vida. Outra dica é usar as oportunidades onde o consumismo aparece para usar frases que nos levam a fazer perguntas abertas para que a criança possa responder e iniciar uma conversa ao invés de só dizer não, a gente não vai comprar. Por exemplo, eu vi que você gostou. O que te chamou a atenção nesse brinquedo? Eu entendi que você quer esse brinquedo, mas hoje a gente combinou que é só o necessário. Como você se sente em não ter o seu desejo atendido? O que você acha da gente fazer uma pesquisa de preços e você guardar a sua mesada para fazer essa compra? Validar não é atender. Ensinar a conviver com o desejo é, inclusive, criar estratégias para alcançá-lo, se ele realmente for importante. Agora, eu quero te mostrar algo que a gente costuma ignorar: a publicidade infantil. A publicidade para crianças é inteligente, muito inteligente. Não é à toa que mesmo quando a gente combina com a criança que não vai comprar nada, basta entrar no mercado e já vem o pedido. Muitas vezes acompanhado de birra, daquelas que deixa a gente morrendo de vergonha e sem saber direito o que fazer. Inclusive, para entender melhor isso, tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui em cima, onde eu falo sobre como os supermercados são organizados estrategicamente para incentivar que o seu filho queira consumir. Tudo isso ativa no cérebro infantil uma reação imediata de desejo. E o mais perigoso é que a criança não tem maturidade neurológica para perceber que ela está sendo manipulada. Ela não entende que aquilo é uma estratégia comercial. Ela só sente vontade e reage a esse desejo que ela tem. Mas como eu sempre digo, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Ao invés da gente bater de frente com esse mercado publicitário, que tal a gente usar estratégias que eles criam para mostrar para as crianças como elas são feitas para incentivar o consumismo? E como a gente usa essas estratégias a favor da educação das crianças? É muito simples. Basta desconstruir junto com elas. Ao invés de ignorar ou proibir, explique, mostre, incentive que a criança questione. Quando você vê uma propaganda, pergunta: o que esse comercial está tentando te fazer sentir? Você acha que esse brinquedo é mesmo tudo isso ou é só o jeito como eles te mostraram? O que tem nessa embalagem que chama tanto a sua atenção? Por que você acha que esses doces ficam expostos bem antes da gente entrar na fila do caixa? Use esses elementos que a publicidade usa para encantar, mas revelando os bastidores. Isso transforma a criança em uma observadora ativa e não só em um alvo passivo da publicidade. E isso gera consciência. E aos poucos a criança vai desenvolvendo um olhar mais crítico sobre aquilo que ela vê. E não é sobre blindar a criança, mas sim prepará-la para essas situações. Porque o mundo vai continuar tentando vender para ela. Mas se ela souber escolher com consciência, ela vai estar protegida. Educar financeiramente é como dar à criança um GPS. Sem o GPS, ela se perde. Com o GPS, ela sabe para onde ela está indo. Mesmo que ela erre a rota, ela consegue recalcular. E quem entrega esse GPS somos nós, com conversa, com presente, com limites. E se você ficou até aqui, parabéns! Você já é um aliado no combate ao consumismo infantil. Então curte esse vídeo, compartilha e já se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!